Então essa semana vocês tiveram uma bela folga de mim, né? Eu espero que vocês tenham usado essa folga para colocar as leituras que estão aí, devem estar um pouco atrasadas em dia. Só que eu já tô avisando que essa folga só aconteceu porque, novamente, a gente tá nesse sistema aí de transição, de descobrir onde que eu vou colocar o meu estúdio, já que isso aqui vai virar o quarto da criança daqui a algumas semanas. Só que eu peço novamente um pouquinho de paciência que vai dar certo. A gente vai continuar conversando sobre os livros semanais e tá tudo bem, uma hora o estúdio vai estar consolidado em algum lugar. Só que no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês especificamente sobre o assunto chamado armamento civil, que invariavelmente vai aparecer na mídia, invariavelmente as pessoas vão assumir as suas respectivas posições políticas de uma forma muito fervorosa, com muita paixão, tanto de um lado quanto do outro lado do muro, só que, como sempre no debate brasileiro, as pessoas vão ter essa dificuldade de puxar aquele fio da meada e descobrir quais são os fundamentos das suas opiniões e aquelas coisas todas que a gente já conhece. Só que esse vídeo não é um vídeo específico sobre os argumentos a favor ou contra o armamento civil. Eu quero, na verdade, só usar esse link para a gente debater esse livro do Michael Oakeshott chamado Conservadorismo, que, apesar do nome, é um livrinho minúsculo, né, como vocês estão vendo, muito fofinho. Gente, essa edição aqui, eu achei a coisa mais fofa do mundo. Ela tem aqui, ó, um mini marcador de página. Apesar do nome, o livro vai ser composto de 3 ensaios que vão tratar de assuntos completamente diferentes. E o primeiro ensaio é chamado O Racionalismo na Política, e é sobre esse ensaio específico, sobre o que o Oakeshott vai chamar de racionalistas, que nós vamos usar para discutir aí armamento civil, porque é uma ideia muito parecida com a ideia dos intelectuais ungidos do Thomas Sowell. E é uma coisa muito legal o fato de que as ideias desses dois autores são muito convergentes, porque o Michael Oakeshott é inglês, o Thomas Sowell é americano, e aparentemente eles não se comunicaram assim enquanto o Oakeshott era vivo, enfim, nem enquanto o Thomas Sowell estava fazendo aquele livro que a gente já discutiu aqui, Os Intelectuais da Sociedade. Então, se você se interessa pelo tema, eu vou pedir que você pegue aí a sua cerveja, o seu café, a sua água. É final de semana, ninguém é de ferro, hoje eu tô tomando uma coca. Então vamos lá, esse debate ele foi novamente levantado no cenário brasileiro, eu acho que ele aparece aí de 6 em 6 meses, porque o governo federal baixou as alíquotas de importação de armas e revólveres para 0%. Isso foi judicializado, isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal, e o nosso ministro Fachin, através de uma decisão liminar, quer dizer que, antes que esse assunto fosse levado ao colegiado, ele suspendeu as eficácias desse decreto. Só que, para nós, não interessa, na verdade, não interessa se você é a favor dessa suspensão, não interessa os aspectos tributários dessas isenções, não interessa aqui, para nós, nesse momento, se você é a favor ou contra o armamento civil. O que interessa saber é como os fundamentos dessa decisão do Fachin precisariam ser impressos, emoldurados e utilizados como um exemplo perfeito do que seriam os fundamentos utilizados pelos intelectuais ungidos ou pelos chamados racionalistas aqui no Oakeshott. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, digitou aí na busca do YouTube Michael Oakeshott ou armamento civil e você não está por dentro dos assuntos que a gente está discutindo aqui nos últimos meses, o Thomas Sowell vai nos trazer no livro Os Intelectuais e a Sociedade uma ideia muito legal, que é uma ideia de que existiria uma casta bem privilegiada, que ele vai chamar de intelectuais ungidos. Dentro desta casta, que seria composta de acadêmicos, de jornalistas e de uma parte específica do judiciário, e existem outros tipos de profissão também, tá? Essa casta, ela acredita muito na força do conhecimento científico e no chamado racionalismo. Na opinião das pessoas que compartilham ali os sentimentos dessa casta, o conhecimento científico ele estaria acima dos demais tipos de conhecimento. Quais outros tipos de conhecimento? Todo o resto de conhecimento que está difundido dentro de uma sociedade de formas que a gente não consegue sequer contabilizar, a gente não consegue saber nem qual que é o tamanho desse conhecimento, nem qual que é o tamanho da nossa ignorância. Se o conhecimento científico ele vai ser passado através dos institutos científicos, esses outros tipos de conhecimento vão ser passados através de outros tipos de instituições. Para a gente mencionar algumas aqui, só para não ficar no ar, o mercado é um tipo de instituição que vai passar o conhecimento preço de uma forma muito eficaz.
a gente tem as famílias que transmitem os conhecimentos chamados de tradicionais de geração para geração, e a gente tem a própria linguagem, que é uma ferramenta brilhante de transmissão de conhecimento. Existem outros tipos de instituições, tá? Esses intelectuais, eles não conseguem conceber o quanto todos esses tipos de sabedoria vão impactar diretamente na vida deles. Eles vão valorizar de sobremaneira o tipo de sabedoria que eles acreditam que é uma sabedoria mais elevada. E a partir daí, por ter essa formação formal, por ter acesso a esse tipo de conhecimento científico, eles vão se achar imbuídos da missão de esclarecer o restante da população sobre o quanto as ideias deles são importantes, ou sobre o quanto eles supostamente conhecem mais ou conhecem melhor o jeito certo de viver do que o resto da população. Então, o Sowell, ele até menciona uma frase muito icônica do Ronald Dworkin, que é um teórico do direito americano que vai fazer parte dessa classe de intelectuais bandidos. O Ronald Dworkin vai dizer que uma sociedade mais igualitária, ela é preferível, ainda que essa sociedade prefira a desigualdade. Então o Ronald Dworkin, ele está falando que igualdade é melhor, ainda que todo o resto da população prefira a desigualdade. Já que essa é a opinião dele, essa opinião deve ser imposta ao resto da sociedade através dos mecanismos que ele vai desenvolver ali na sua teoria da justiça. E o Fachin, ao decidir com relação à suspensão desse decreto, ele vai entrar em assuntos que ele nem precisaria entrar para fazer essa suspensão, tá? E no fundamento aqui da decisão dele, o finalzinho é muito icônico e vai representar o que a gente está falando aqui de uma forma exemplar. Ele acredita, né, o Fachin, que o governo deveria controlar o acesso às armas. E ele acredita nisso porque ele vai se fundamentar em decisões de órgãos internacionais que não foram eleitos, o próprio Fachin também não foi eleito, e ele acredita que o governo deveria promover políticas públicas de controle às armas. E como esse decreto flexibilizaria o controle às armas, esse decreto não deveria existir, na opinião do Fachin. Então, você tem um juiz do Supremo Tribunal Federal que ele se acha capaz de organizar todo um sistema de política pública envolvendo armamento civil. É claro que ele vai começar fazendo aquela clássica confusão entre segurança pública e armamento civil, mas eu acredito que a pérola maior está bem no final da decisão dele, onde ele diz que essas premissas deveriam estar plasmadas em planos e estudos que garantissem racionalmente, veja bem a palavra racional, a partir das melhores teorias e práticas científicas a nós disponíveis, que os efeitos da norma não violariam o dever de controle das armas de fogo pelo Estado brasileiro. Então, existiria esse dever de controle das armas de fogo pelo Estado brasileiro, porque o Fachin diz que sim, e a partir desse dever, você precisaria fazer políticas públicas racionais, políticas públicas pautadas nas melhores teorias e práticas científicas a nós disponíveis. O que o Oakeshott fala desse tipo de política pública dita racional? Primeiro, que esse racionalista, ele acredita que ele se separou de todo o conhecimento tradicional da sua sociedade. Ele vai negar o valor de qualquer educação mais extensiva do que o treino de alguma técnica específica de análise. E agora, ele está apto a apontar o dedo para a humanidade, acusando-a de uma suposta falta de experiência para gerir os momentos mais críticos da vida. Caso ele fosse mais autocrítico, começaria a se perguntar como a raça humana conseguiu sobreviver até hoje sem sua habilidade. E ele explica, como a gente discutiu naquele último vídeo, se o Estado ele toma decisões morais ou não, que a política ela é uma arena, por excelência, do tradicional, do circunstancial e do transitório, e que é muito difícil você ter uma política pública 100% racionalista, pelos motivos que ele vai descrever aqui nesse artigo. Bom, eu quero só abrir um parêntese aqui, porque na opinião do Michael Oakeshott, esse tipo de política racionalista vai ser uma moda nas democracias liberais, mas também na monarquia parlamentarista britânica. E essa moda, ela obviamente foi coroada pela Revolução Francesa, mas ela surge muito antes naquele processo pós-renascentista. E na opinião dele também, essa moda não seria nem culpa dos autores que a precederam. Na verdade, na opinião dele, esses autores dificilmente concordariam
com as consequências práticas que as suas teorias levaram. Ele vai mencionar o Francis Bacon, o René Descartes, e a conclusão dele é que esse tipo de política racionalista levada ao extremo, e que ele vai terminar de desenvolver nesse livro, que foi uma publicação póstuma, que é o Política da Fé e do Ceticismo, é o de que você atrairia para a política, que seria uma arena que precisaria de pessoas maduras, de pessoas um pouco mais pé no chão, um tipo de aventureiro, um tipo de pessoa que acredita que, detendo um determinado tipo de conhecimento, você consegue mudar o mundo, você consegue revolucionar o sistema de dentro, e é sobre esse tipo de aventureiro que ele vai, inclusive, bater nos próximos artigos desse livrinho aqui. Ele continua dizendo que esse intrépido racionalista afirma, em geral, o que um crente modesto talvez preferisse colocar somente em detalhe. Mas o princípio ainda vale. Pode ser que não haja um remédio universal para todos os males políticos, mas o remédio para cada mal em particular é tão universal em sua aplicação quanto é em sua concepção racional. Se a solução racional para um dos problemas da sociedade já foi determinada, permitir que alguma parte relevante da sociedade não a experimente seria, ex hipótese, ceder à irracionalidade. Não é legítimo falar de preferências que não sejam as de ordem racionais, e todas elas se coincidem. A política é tido, portanto, como a imposição de uma condição uniforme de perfeição sobre a conduta humana. O Oakeshott, ele explica que esse tipo de racionalidade, ela é impossível de ser aplicada na política. Na verdade, ela é impossível de ser aplicada em qualquer lugar, porque ela parte de uma grande ilusão da existência de uma soberania da técnica. E o racionalista acaba por ser enganado pela aparente certeza produzida por dito conhecimento. A sua superioridade reside no falso pressuposto de que tenha surgido de um puro estado de ignorância até chegar a um conhecimento certo e completo. Assim como qualquer tipo de conhecimento, aprender uma técnica não necessariamente consiste em despir-se da ignorância pura, mas sim em reformar um conhecimento já possuído. Nada, nem mesmo a técnica mais autossuficiente, as regras de um jogo, por exemplo, pode ser explicado para uma mente vazia, pois o conteúdo da explicação é nutrido pelo que já se continha lá dentro. Então, basicamente, é aquela nossa ideia de que não existe uma tábula rasa, aquela ideia proposta ali pelo John Haidt, que a gente discutiu a existência dos elefantes, e que qualquer tipo de conhecimento, por mais técnico que ele pareça, ele vai continuar sendo um conhecimento que ele parte de algum pressuposto. Só que esse tipo de pessoa, tanto os intelectuais ungidos quanto os racionalistas, eles se acham capazes de desprender dessa base tradicional, dessa base autoritária que os formou, para desenvolver um tipo de conhecimento cristalino, puro. E esse tipo de conhecimento, por ser extremamente puro, ele deve ser imposto às outras camadas da população que não acreditam nesse tipo de superioridade. Geralmente isso pode ser justificado até mesmo através da força, tá? Alguns tipos de intelectuais vão propor que, sim, se for necessário impor isso através da força, tudo bem. Cada ensaio que existe dentro desse livrinho aqui, ele vai dar um vídeo completo do tanto que as ideias que estão aqui por trás são ideias interessantes, só que vocês perceberam que eu acabei invertendo a ordem do vídeo dessa semana, né? A gente acabou se aprofundando sobre um assunto bem específico aqui, que é a existência desse racionalista, como isso vai conversar com a existência dos intelectuais ungidos e o assunto armamento civil, porque é o assunto que estava acontecendo aqui durante a semana. Só que no próximo vídeo a gente faz umas impressões gerais sobre esse livro, mas principalmente sobre um outro livro do Oakeshott chamado A Política da Fé e a Política do Ceticismo. Nesse livro, ele vai apresentar uma ideia absolutamente parecida com a ideia que existe em O Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Então, eu volto a reforçar, é impressionante como esses dois tipos de pensadores muito distintos, eles acabam chegando às mesmas conclusões. É bem legal. E a gente continua naquela nossa discussão de tentar definir as origens das disputas políticas, certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu gostaria de agradecer aqui, antes de finalizar, a existência dos nossos apoiadores. Você que apoia o canal de qualquer forma, seja comprando através dos links que eu deixo da Amazon aqui na descrição, seja apoiando diretamente através do nosso Apoia-se, seja comprando as nossas canecas, enfim. A forma que você achar para apoiar esse projeto, até compartilhando com alguma pessoa que você goste,
porque é através desses apoios que a gente consegue manter o projeto de uma forma bacana e a gente consegue reinvestir tudo isso que vocês dão de suporte para melhoria da qualidade dos vídeos. Tenho certeza que o nosso próximo estúdio vai ficar bem legal e aí a gente consegue manter a frequência de vídeos de uma forma mais uniforme. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.